Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós também contamos uma história muito interessante, mas antes nós também cantamos um corinho, 2 corinhos. Então nós começa com um corinho que é o coração do menino e da menina, que tem Jesus é diferente. Então nós começa assim: o coração do menino e da menina, que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina, que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina, que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina, que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Coração de menina e meninos de Jesus deve estar sempre alegre. Mesmo que a hora que coisas difíceis acontecem, mas Jesus está ensinando a estar alegre. Gosto de cantar um outro corinho que chama Deus é bom para mim. Então, não vai. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou com Ele eu vou. Deus é bom para mim. Já nos prende, então não vai de novo, vá. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Muito bem! Era só ensaio. Agora não vai de novo na som, sabe? Ok? Todo mundo lá na casa junto conosco, tá bom? Não vai? 1, 2, 3 e... Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Mas para morrer que Deus é bom para nós, para morrer é de ser único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz para nós. E Deus está amando um montão que nem nunca sabe, nunca está conseguindo explicar, nunca está conseguindo hoje. Deus é bom para nós, mas está toda hora com nós. Ele cuida de nós, Ele está ajudando. E aquele que não sabe hoje é na nossa história de hoje. Nossa história de hoje é sobre um casal. O nome daquele senhor chama Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão foi considerado pai da fé. Para ele era um homem que tinha muita fé. E ele crebeu na Deus. Mesmo que ele não odiava nada, mas ainda assim ele acreditava, né? Então, Abraão era pai de Isaac. Assim, Isaac casa com uma linda mulher chamada Rebeca. Rebeca e Isaac, cria, formava-se família. Mas só que eles descobrem, mas Rebeca era estéril. Coisa que é uma pessoa estéril. É uma pessoa que não consegue ter neném. Uma pessoa que não consegue ter filho. Mas Isaac com Rebeca, eles queriam tanto ter filho, mas infelizmente eles não conseguiam, para morrer de Rebeca tinha um problema, ela era estéril, e não conseguia ter filho. Mas forte problema difícil,
Ai, que dificuldade! E quando eles descobrem mesmo que eu consegui ter filho, eles ficam tão tristes, tão tristes, tão tristes, mas eles lembram, mas tem um Deus. Então, Isaac decide, ora. Isaac decide, ora, dia e noite, sem parar. E Isaac, essa hora, fala com Deus, para Deus dar um filho, para Deus trata aquele problema de Rebeca, para Rebeca podia ter filho. Então, passando uns tempos, olha que notícia boa! Rebeca estava grávida. Rebeca estava grávida. E que era só um neném. Rebeca estava com 2 bebês na barriga. Olha que maravilha! Deus ouve essas orações e abençoa em dose dupla, em vez de um só. Deus dá 2 filhos. E enquanto Rebeca estava grávida, dentro de sua barriga, essa está sentindo uns movimentos assim estranhos. Então descobre, mas esses 2 bebês estão a lutar com o companheiro. Então, Rebeca decide orar a Deus para perguntar a Deus, Deus, o que é que se passa? Para que os 2 bebês estão a lutar com o companheiro dentro de barriga. Então, Deus responde, Rebeca, e fala para de dentro de bo, está 2 povos diferentes, 2 nações estão dentro de bo. E chega um momento que Rebeca tinha que ter neném, e tinha que dar luz, e tinha que ter bebê. Então, aquele primeiro bebê que nasce chama Esaú. Para modo ele era todo peludo, cheio de cabelo e ele tinha cabelo vermelho. Ele era todo vermelhinho. Então, esse foi o nome de Esaú. E aquele segundo nasce segura pé de seu irmão Esaú. Por isso se chama Jacó. Então, Rebeca e Isaac teve 2 filhos gêmeos. Um chama Esaú e outro chama Jacó. E esse cria, esse da homem grande. Nós hoje amamos que Esaú é todo vermelho, por isso que é aquele nome ali. E Isaac. Esaú era um homem de caça. E seu pai gostava cheio de ser comida. Enquanto que Jacó, ele gostava de estar na sua casa. Então, sua mãe gostava também, cheio de ser companhia. A história de hoje está ensinando, mas nunca deve desistir, hora que nos está no meio de problemas, dificuldades. Para modo, Deus sempre está ouvindo nossa oração, hora que nos buscar. Então, nosso coração deve estar sempre alegre, para não ter certeza sempre, mas Jesus está junto conosco. Mas Deus é nosso amigo, mas Deus está amando e quer melhor para nós. Então, a hora que não busca Deus, a hora que não tem alguma dificuldade, a hora que não tem algum problema, nunca pode desistir de orar. Nós hoje, ali naquele versículo de hoje, está flóia. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Hora que não tem algum problema e não ora a Deus incessantemente, ou seja, sem para, sem desiste, Isaac se orava noite e dia. E Deus ouve sua oração. Então, Deus também ouve nossa oração. Assim? Então, nossa história de hoje é para mostrar com fé, sim, uma fé de Abraão, que foi considerado pai da fé, que era pai de Isaac, que assim? Então, hoje a mulher era um homem de fé. Isaac também segue mesmo os passos de seu pai. Isaac era um homem de fé. Ele tinha um problema, ele ora a Deus e Deus responde suas orações. Rebeca estava com dúvida sobre seus neném na barriga, que se está lutar com o companheiro.
e ora a Deus e Deus responde. Deus também te responde boa oração, criança. Deus também te responde boa oração, adulto. A hora que coisas que você sabe, não busca Deus. Ok? Então, obrigada. Nós voltamos conosco a próxima semana. Agora, se não está bem hora, para não terminar nosso tempo de escola dominical. Então, não está ficha nos hoje, não está hora e não ora com fé. Deus, obrigada por esse tempo de escola dominical. Não te agradeceu para essa história, para músicas que nos ouve, ajudando a ser meninos e meninas que têm um coração cheio de alegria, cheio de fé. Um coração que te acredita sempre, mas Jesus está respondendo nossa oração. Um coração cheio de amor que está bem de Deus. Obrigada por esse dia, no tua hora, no nome de Jesus. Abençoa tudo, criancinhas. Amém. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que Deus criou na sua misericórdia e estamos gratos pela fidelidade de Deus que não tem fim. Que Deus possa abençoar a todos nesta manhã e estamos abertos para louvar a Deus na beleza da sua santidade e também abertos para escutar a sua santa palavra, que é alimento para a nossa alma. Nós iremos orar pedindo a bênção de Deus sobre o nosso serviço. Deus nosso Pai, te agradecemos porque Tu és o Deus Criador do Universo, mas Tu és o nosso Pai que está nos céus. Pai que percebe os momentos da nossa vida aqui na Terra e Pai que entra sempre na nossa história para apoiar, para ajudar e para fortalecer. Oramos para que seja um domingo muito abençoado aqui na televisão, em cada casa, em cada lar, em todas as ilhas. Sintamos a presença daquele que é o nosso Mestre e Senhor e celebremos a Deus com o louvor dos nossos lábios e também com a direção do nosso coração. Que Deus seja engrandecido nesta manhã. Nós oramos humildemente no nome de Cristo, agora e para sempre. Amém. Nós somos uma igreja cristã, somos um ramo de igreja cristã, somos uma igreja de santidade e somos uma igreja missionária. A nossa fé está resumida no credo apostólico, que iremos ler hoje de manhã e convidamos a todos que participem na afirmação da nossa base doutrinária. Assim nos diz o credo apostólico: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É bênção termos o grupo da Igreja de Achada São Filipe conosco hoje de manhã, sob a direção do pastor Licínio Lopes, e vamos celebrar a Deus em todo o lugar, com cânticos que exaltam o seu nome.
Sobre o céu tu és Senhor.
Louvado seja Deus, agradecemos por jovens talentosos que têm colocado seus dons nas mãos de Deus e procuram exaltar aquele que é soberano sobre a terra. Nós temos uma palavra de encorajamento para os irmãos da terceira idade que desde o mês de março não têm conseguido assistir aos cultos nos nossos templos, e a contribuição que temos recebido da televisão nacional é uma contribuição muito valiosa, permitindo levar a mensagem do Evangelho de ânimo para aqueles que de outra forma estariam sem assistência pastoral nesta altura. Oramos para que Deus possa sarar o mundo, Deus possa sarar a nossa nação e possamos ter de novo a bênção do reencontro, da unidade do corpo de Cristo, para celebrarmos aquele que merece toda a nossa adoração. Nós temos um texto que está no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 20. Assim nos diz a santa palavra do Senhor, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Vivemos num país belo, numa terra muito preciosa para nós cabo-verdianos e para aqueles também que chegam para nos visitar. E temos vários aspectos da nossa vivência que chamam a atenção dos que vivem aqui ou dos que passam pelas nossas ilhas. Algo que chama a nossa atenção e chama a atenção de muitos. E eu creio que muitas pessoas são fascinadas pelos adesivos e autocolantes que vemos nos carros. Basta fazer uma viagem da cidade da Praia até Santa Catarina para vermos vários adesivos. E alguns são jocosos, outros engraçados, outros são sérios e cremos que alguns outros são até absurdos. Mas é uma forma de passar mensagens e há bem pouco tempo eu notei, ao fazer uma viagem, que um carro levava o seguinte dizer: deixa Deus ser Deus, permita Deus ser teu Deus. E a primeira reação que pode suscitar vai no sentido de ser alguma coisa religiosa, de ser uma conversa religiosa fiada, uma redundância. Mas a simples frase contém algumas verdades que, juntamente com a palavra de Deus, nós gostaríamos de analisar hoje de manhã. Diz a mensagem o seguinte: que o verdadeiro Deus seja o teu Deus. Que o verdadeiro Deus seja o teu Deus. Que aquele que por natureza é o Criador dos céus e da terra, que aquele que do nada trouxe todas as coisas à existência, se torne para ti o teu Deus. Este é o primeiro mandamento que temos na palavra do Senhor, a Santa Bíblia, e de forma resumida fala da realidade de Deus, aponta para a soberania de Deus
e temos também as reivindicações deste Deus Criador. E todos os mandamentos estão contidos aqui neste primeiro mandamento. Sabermos que existe um Deus verdadeiro e que com este Deus verdadeiro devemos ter um relacionamento que deve ser bem cuidado. Infelizmente, não é o que vemos, nem o que percebemos diante da onipotência, da soberania de Deus. Muitas vezes deixamos Deus para um lugar qualquer na nossa vida. E o apelo que o texto está fazendo hoje de manhã vai neste sentido. Que Ele, Deus soberano, tenha o primeiro lugar do teu tempo. Que este Deus soberano tenha o primeiro lugar dos teus talentos. E que este Deus soberano também seja o Senhor dos teus tesouros, as coisas que podes ajuntar aqui na terra. O primeiro mandamento que lemos hoje de manhã assume que Deus existe. Ele é declarado como ser. Eu sou o Senhor teu Deus. E não há na palavra de Deus, na Bíblia, qualquer tentativa de tentar provar a existência de Deus. Nós cristãos cremos que Deus é um ser incriado. E não há nenhuma argumentação para convencer os homens da criação de Deus. E o texto da palavra nos diz: eu sou, eu serei. E antes das coisas existirem, Deus já existia como Criador e como soberano Senhor da natureza. Não é preciso termos muitos estudos para percebermos coisas simples e podermos entender e perceber a ação de Deus e a presença de Deus na natureza. O livro de Salmos nos diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando estudamos o corpo humano, quando aqueles que têm o condão de terem sabedoria em relação ao corpo humano, ao verem o funcionamento de cada órgão do corpo humano, chegam à conclusão de que atrás deste ser bem criado há um Criador. O funcionamento sincronizado dos órgãos, de cada órgão, permitindo o funcionamento do corpo, nos leva para o Criador, aquele que está atrás de todas as coisas. As aspirações do ser humano, aspirações que não podem ser contidas neste planeta. Percebemos a mão do Criador e a soberania do Criador. E Deus se declara autoexistente. Ele é o grande eu sou. E na palavra de Deus nós temos textos lindos, como o texto de Salmos, capítulo 90, verso 2, que nos diz: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós temos: no princípio, Deus. Ele é assumido como sendo. E no versículo 2 do texto que lemos hoje de manhã, este grande Deus diz: eu sou
o Senhor. E o texto diz algo que traz alento e conforto para a nossa vida. Mais do que eu sou o Senhor, o texto nos diz: eu sou o teu Deus. Deus se identifica. Deus apresenta o seu bilhete de identidade. Ele podia apenas dizer: eu sou, e ficarmos a contemplar apenas o poder de Deus, o poder criador e sustentador de Deus. E ele demonstrou este poder quando apareceu no Sinai, enviando trovões e fazendo tremer a terra. E o monte foi completamente iluminado. Mas estudiosos da Bíblia dizem que o termo Jeová Criador é a combinação de 3 palavras hebraicas que significam aquele que era, aquele que é e aquele que virá, aquele que será eternamente Deus. Se nos concentrarmos no presente, nos progressos da tecnologia de hoje, nós podemos perceber esta voz atrás de todas as coisas, dizendo: eu sou o Senhor. Se olharmos para o futuro e contemplarmos também os dias que não podemos antever, nós vamos encontrar também este sentido claro: eu sou aquele que virá para reinar eternamente. Nas nossas congregações cantamos um hino sempre: ontem, hoje, eternamente, Jesus o mesmo é. Em muitos momentos da história, os homens tentaram silenciar Deus. E quando silenciamos Deus, temos um vazio. Nós temos tristeza no nosso coração. E a Bíblia nos diz: Ele é um Deus pessoal. Eu sou o Senhor teu Deus. Não é um mestre cruel. Não está distante da nossa vida. Mas Ele é o nosso Deus. Nós encontramos a palavra dizendo várias vezes: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Pedro. Eu sou o Deus de Maria. Ele é o nosso Deus. E isto faz toda a diferença. Deus no nosso meio. O Filho de Deus encarnado. O Verbo de Deus encarnado. Ele veio com toda a sua glória. E Ele habitou entre nós. Numa certa universidade pintaram numa parede uma figura de Jesus e a pergunta: quem dizem que eu sou? E os estudantes, cada estudante colocava uma coisa: tu és o querigma em que nos encontramos o significado final do nosso relacionamento pessoal, e tantas outras coisas. Mas havia um outro quadro de Jesus dizendo: este não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que conhece a nossa vida, é um Deus que conhece a nossa história, é um Deus que entra sempre com o propósito de salvar. É o Deus do nosso meio. Mesmo vivendo este tempo de crise, Deus está conosco. A exigência dele: não terás outros deuses além de mim. A tendência é colocar outras personalidades. A tendência é colocar outras coisas. Mas não estaremos a viver bem enquanto não tivermos o verdadeiro Deus como o nosso Deus. No seu poder criador, na sua soberania, na lei que nos deu, na sua redenção, Ele é o nosso Senhor. O grande evangelista Dwight Moody disse o seguinte: confia em ti mesmo, estarás fadado ao desapontamento. Confia em teus amigos, eles morrerão e te deixarão. Confia no teu dinheiro e um dia ficarás sem dinheiro. Confia na tua reputação e algumas línguas caluniosas podem destruir a tua reputação. Confia em Deus e nunca serás confundido. Os falsos deuses desapontam e confundem,
o verdadeiro Deus. É o ser onde devemos depositar a nossa confiança. E esta é uma questão de decisão pessoal. Deus não coage, Deus não pressiona, Deus apresenta os caminhos e Deus faz o apelo. Escolhei hoje entre a vida e a morte. Escolhei a vida e vivei. O futuro, meus irmãos e amigos, depende de nós e das nossas escolhas e das nossas decisões hoje. E que cada ser humano escolha ter a Deus como o único Senhor que merece adoração. E vivamos tendo Deus como nosso suporte neste tempo de dificuldades. E fazendo isto, o nosso futuro será de paz e de prosperidade. Que Deus possa abençoar a todos nesta manhã e que as nossas escolhas possam ser bem feitas e tenhamos Deus, o soberano dos céus e da terra, como o Senhor Deus das nossas vidas. Oremos, Deus, nosso Pai, te agradecemos pela revelação da tua palavra e oramos para que todos os cabo-verdianos possam ter Deus como o único que merece adoração, o único que merece louvor e glória para sempre. Abençoe o teu povo. Nós oramos pedindo tudo isto no nome precioso de Cristo, agora e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, agora e para sempre. Amém.